um grande prazer estar aqui com vocês para iniciar esse treinamento, essa capacitação tão importante que foi gerado pela Lei Lucas. Durante a pandemia a gente não conseguiu fazer um encontro presencial, estamos agora proporcionando esse encontro virtual e essa capacitação é uma capacitação que salva vidas, é muito importante. Mas antes de começar a capacitação que vocês vão fazer, eu queria passar uma mensagem de que estamos todos na mesma equipe. Não importa o que aconteceu no passado, nós estamos todos na mesma equipe e somos todos importantes. Vocês, cada um de vocês é muito importante para a educação ituana. O que nós estamos fazendo aqui é transformar vidas. Eu acompanho no dia a dia o sacrifício de cada um de vocês de cuidar das nossas crianças. Essa capacitação vai permitir que você tenha algo a mais para poder salvar uma vida. E nós salvamos vida aqui na Secretaria de duas formas: com esse treinamento que o Corpo de Bombeiros vai fornecer e com a educação. A educação salva vidas e cada um de vocês é muito, muito importante nesse processo de formar caráter, formar pessoas para a vida. Então eu desejo do fundo do coração que vocês tenham um dia muito proveitoso e contem com a gente sempre que precisarem aqui na Secretaria. Um abraço. Bom, primeiramente eu quero cumprimentar todas as servidoras e servidores da Rede Municipal de Educação. Para mim é uma alegria muito grande poder estar participando aqui também e dizer da Lei 1980-2018, que para mim é um orgulho muito grande ser autor dessa lei aqui na cidade de Itu. Como surgiu essa lei? Em um determinado dia, olhando no meu celular de manhãzinha, uma eleitora, uma munícipe, me questionava sobre um incidente ocorrido na região de Campinas, onde um menino, participando de uma caravana de escola, ele acabou engasgando com um cachorro-quente. E ela sugeriu: menino, existe alguma lei aqui em Itu para isso, para evitar esses incidentes, conscientizar sobre isso? E aí eu perguntei: eu preciso fazer alguma coisa. Eu perguntei para ele: o que é que eu tenho para fazer? Eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso, sobre legislação aqui na cidade. E buscando mais informações sobre este ocorrido na região de Campinas, eu conheci a Alessandra Zamora, que é a mãe do Lucas, e aí eu fui me informar, me inteirar direitinho o que havia ocorrido. Ela detalhou tudo naquele momento e aí eu entendi: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso legislar sobre isso. E aí surgiu o projeto, elaboramos o projeto, foi deliberado, debatido na Câmara e aprovamos a Lei Lucas Pegali, que incentiva, o treinamento de primeiros socorros aqui na cidade de Itu, para escolas municipais, particulares e para o cidadão também. A minha vontade, o meu sonho é que em cada casa possa existir alguém que entenda o mínimo de primeiro socorro. Nós sabemos que no Brasil mais de 800 crianças morrem por ano vítimas de afogamento, de sufocação e engasgamento. Então, não é algo de fazer vista grossa, precisamos realmente conscientizar sobre isso. Tivemos 2 mega eventos aqui na cidade de Itu, em 2018 e 2019, onde quase 1.000 servidores e servidoras participaram deste treinamento. E para mim foi uma realização muito importante ver a minha lei sendo executada. Quando eu falo a minha lei, mas eu não deixo de mencionar aqui a Câmara de Vereadores, porque todos votaram, o projeto foi muito elogiado pelos pares também aqui, e foi realmente uma realização muito grande, muito importante para mim, porque estamos tratando de algo que realmente salva vidas. Então, um orgulho muito grande. Afinal de contas, nós deliberamos, aprovamos uma lei, o prefeito Guilherme Gazola sancionou uma lei que salva vidas. Isso não tem preço. Você que está fazendo este treinamento nessa manhã, talvez pode pensar: mas isso não acontece, nós não sabemos quando o imprevisto surge na nossa vida. Ele pode surgir a qualquer momento. E aí, nós estamos preparados para isso? Eu me lembro muito bem que eu estava um dia em uma feira livre, e vi um senhor engasgado. Ele com um churrasco, ele acabou engasgando. E naquele momento eu fiquei ali atônito, acompanhando aquilo, e alguém chamou a ambulância, chamou o 192 para socorrer, mas demorou muito. Eu não sei se aquele senhor sobreviveu.
Eu não tive atitude nenhuma para fazer nada porque eu não sabia. E nós entendemos aqui, até quem já participou do treinamento, você vai entender que até o jeito, até a forma de você chamar o socorro, convidar o socorro para vir, você pode ter certeza que é preciso saber fazer isso também. É preciso respirar, é preciso pensar, né? Sem contar que pequenas manobras você pode também salvar uma vida, evitar sequelas naquela vítima também. E estamos falando de crianças, né, gente? Mais para o público que vocês lidam, realmente são seres sensíveis que precisam realmente de auxílio e de ajuda. Então desejo a vocês um bom treinamento, obrigado por acompanhar, agradeço muito a Secretaria de Educação por entender essa necessidade. Em 2022 a gente não deixar passar em branco, né? Os próximos anos, os próximos eventos queremos fazer sim presencialmente, para que a gente tenha um aprendizado mais amplo, para que todos possam participar. Afinal de contas, imprevistos surgem e nós estamos preparados para isso? Primeiramente, eu gostaria de dizer que honra, satisfação estar gravando esse vídeo para vocês. Eu sou o Paulo Guerreiro, eu sou o diretor de Proteção e Defesa Civil do município. Dizer que a profissão de vocês é uma das melhores, se não for a melhor profissão que existe, né? A arte de ensinar, de passar a transmitir conhecimento e principalmente das coisas mais importantes que nós temos nas nossas casas, que são as nossas crianças. Os pais, quando deixam uma criança na mão de vocês, deixam o bem mais precioso que eles têm. E isso nós temos que zelar e entregá-los sempre melhor do que eles chegaram em nossa rede de ensino. Hoje nós vamos falar sobre a Lei 13.772, de 4 de outubro de 2018, a Lei Lucas. Nós teremos, após, um vídeo mais específico, inclusive com o depoimento da mãe, o que aconteceu e como ela conseguiu a aprovação dessa lei. Então, um pequeno ato, uma pequena manobra que poderia ser feito pelo professor, monitor, qualquer pessoa que estivesse próximo
na hora que aconteceu o engasgo, dentro do segundo, do terceiro minuto, com certeza o Lucas estaria com a gente. A Lei Lucas torna obrigatório capacitação dos funcionários, dos professores, servidores, enfim, toda a rede de ensino, seja ela pública ou privada, além de estabelecimentos, bufês, todos os órgãos, né, ou comércios que trabalham com crianças. Então isso é muito importante, é muito importante que essa lei saia do papel. Infelizmente, pela pandemia, né, nós estamos há 2 anos sem poder ter os encontros. Esse encontro hoje era para ser presencial, porém esse encontro ocorrerá no segundo semestre. No segundo semestre nós teremos a prática do que vocês vão aprender hoje. Após esse nosso bate-papo, teremos alguns vídeos onde vocês terão uma noção e saberão o que fazer. Tá? Nós não queremos que vocês sejam super-heróis ou façam o trabalho do corpo de bombeiros, do médico, do socorrista, mas numa situação de emergência que pode ocorrer, vocês saibam o que tem que fazer. E essa capacitação tem que ser anual. Caso isso não ocorra, poderá ocorrer algumas sanções, que vai desde uma multa, no caso de reincidência, né, uma multa, ou podendo chegar até a cassação, né, da escola, ou o fechamento de uma escola particular, ou a perca do título, né, da perca da possibilidade da rede de ensino em continuar as suas funções. Volto a dizer que eu sou apaixonado, né, pelo que vocês fazem, né, particularmente eu estou no Lar e Creche Mãezinha, faço parte da diretoria desde 2004 e eu tenho certeza que nós plantamos o bem, nós colheremos o bem. Então, essas simples informações que vocês vão ter a partir de agora nos vídeos abaixo poderá salvar uma vida. E a coisa mais preciosa, o bem mais importante que uma família tem é a sua criança. Eu tenho certeza que vocês, caso venha ocorrer, terão capacidade de tomarem as primeiras medidas e após isso, não deixe de comunicar, ligar, né? Nós não queremos que vocês sejam, como eu disse anteriormente, socorrista, bombeiro ou médico, mas façam as manobras, né? E nesse mesmo tempo que seja comunicado o Corpo de Bombeiro através do número 93, a Defesa Civil através do 99 e seja chamada a ambulância para que o socorro seja feito da melhor maneira possível. Muito obrigado, um prazer novamente em gravar esses vídeos para vocês, espero que vocês tenham um dia maravilhoso e se precisar de alguma coisa, a Defesa Civil está à disposição de todos vocês através do número 199. Defesa Civil somos todos nós. Esse tráfego não pode parar. Para a gente respirar bem, as vias aéreas precisam estar livres. Se alguma coisa bloquear o caminho, acontece a sufocação, o engasgo ou a asfixia. E isso vale para todo mundo: bebê, criança, adolescente, adulto ou idoso. Com a falta de oxigênio, a pele fica azulada, roxa ou pálida e a pessoa pode desmaiar. Existem 2 tipos de sufocação: a parcial e a total. Na parcial, a nossa reação natural é tossir. E na maioria das vezes, isso resolve. Na total, a gente não consegue chorar, tossir ou falar e precisa de socorro na hora. Quando o aluno está engasgado, o professor pode ajudar com uma técnica simples de nome complicado, a manobra de Heimlich. O objetivo é pressionar a boca do estômago para o objeto sair. Você abraça a pessoa por trás. Se ela for muito menor, fique de joelhos. Coloque uma das mãos na região da boca do estômago e a outra por cima, para segurar bem firme. Uma mão empurra a outra, num movimento de dentro para cima, como se você fosse levantar o aluno. Daí, é só repetir o movimento até ele cuspir o objeto. Se o aluno estiver inconsciente, não faça a manobra e chame a emergência. E se não conseguir ver o objeto, nem pense em tentar retirar, ou pode acabar empurrando ainda mais fundo. Cuidados simples, como cortar a comida em pedacinhos, pode poupar as crianças de acidentes. Ou evitar alimentos redondos e duros, como uvas, pipoca, cenoura crua e nozes. Brincadeiras de segurar e puxar a gola da camiseta podem acabar mal. E crianças com menos de 4 anos podem engolir moedas, botões, pecinhas de brinquedos, bola de gude, balões e outros objetos. Pense que a garganta da criança tem uns 3 centímetros de diâmetro e qualquer coisa que passe apertado por ali já é um risco. É por isso também que as crianças devem comer sentadas
olhando para o alimento. Esqueça a mania de correr atrás delas com a comida. Fique de olho, lugar de sacolas de plástico é longe de bebês e dos pequenos. Até mesmo um brinquedo ou roupa não são seguros se tiverem uma corrente, tira ou corda com mais de 15 centímetros. Eu sou Felipe de Arruda, professor de Educação Física, e passei por várias situações assim na escola. Por isso, trouxe esse conteúdo para o canal Futura. Segurança no trânsito é muito mais do que verde, amarelo e vermelho. Um trânsito seguro não depende só da gente. Esse é um trabalho de educação onde ninguém pode ficar de fora. Os pais, a escola e as instituições. Todo mundo junto nessa missão. Em caso de acidente, a primeira coisa a fazer é sinalizar o local. Depois, é hora de ligar para a emergência. Uma pequena conversa ajuda a acalmar a vítima. Se a pessoa estiver inconsciente, verifique se ela está respirando, sem mexer ou mudar de posição até o socorro chegar. Se houver sangramento, pressione o local com um pano limpo e, em risco de incêndio, se afaste do local. Não se deve retirar o capacete da vítima, nem fazer torniquetes, oferecer líquidos, alimentos ou remédios. Crianças não devem atravessar a rua por trás de carros, árvores, postes ou outros obstáculos. Só existe um jeito certo: na faixa de pedestre, depois de olhar para os dois lados, sempre em contato visual com o motorista. Quem é cadeirante pode precisar de ajuda, mas pergunte para confirmar. Coloque o cadeirante de costas para o meio-fio e desça você antes. Para subir, faça ao contrário, de frente para o meio-fio, primeiro as rodas da frente e depois as rodas de trás. Uma criança bem orientada para e olha se tem algum carro se aproximando. E muita atenção para os motoristas dando ré ou virando a rua. Era uma vez uma mão curiosa que encontrou um fio. O final dessa história é um choque causado por uma corrente elétrica que atravessa o corpo. Quanto maior a força da corrente, maior o risco para a vida. Pode dar só aquela sensação de formigamento ou até provocar uma parada cardíaca. Na escola, se algum aluno tomar um choque, corra até o quadro geral e desligue a energia. Caso não consiga, use um pedaço de pau ou chinelo para separar o aluno da corrente elétrica. Borracha, vidro, cerâmica e plástico são materiais isolantes que diminuem a passagem da eletricidade. Ferro, cobre e água são materiais condutores que aumentam a intensidade da corrente e o risco de choque. Por isso, é melhor usar calçados com solado de borracha para mexer nos equipamentos elétricos. E nada de mãos molhadas. As crianças pequenas adoram fuçar em tomada, mas um protetor é o suficiente para a segurança delas. Corrente elétrica perto da piscina ou lugares onde o aluno está com o corpo molhado não é uma boa ideia. Um carregador de celular pode ser inofensivo, desde que não fique esquecido, com um cabo solto. Carregadores de mais e tomadas de menos podem causar sobrecarga e um curto-circuito. Nos dias de chuva, a atenção é dobrada, porque água e eletricidade não devem se misturar.
nós nunca estamos 100% preparados para uma contusão. O acaso não vai te proteger enquanto você andar distraído. A contusão é uma lesão sem fratura, causada por um impacto no nosso corpo. Ou como a gente diz por aí, hematoma, roxo, equimose, galo. Os vasos rompem e o sangue se espalha na pele, provocando inchaço e aquele vermelhão. As cores de um hematoma mudam com o tempo, porque as células vermelhas do sangue se decompõem e depois são absorvidas outra vez. Mas se na segunda semana a cor ainda estiver roxa azulada, é melhor procurar um médico. O roxo azulado pode ser sinal de hemorragia interna ou de uma fratura. Machucou? A primeira coisa a fazer é resfriar a lesão com um saco de gelo enrolado em um pano, por aproximadamente 12 minutos. Depois, coloque o braço ou a perna machucada para cima. E lá vem o saco de gelo outra vez, para ajudar a ferida a encolher e desinchar. Muita atenção! Nada de massagem, remédios anticoagulantes, nem compressa quente. Criança segura tem sempre um adulto por perto e observando. Já os equipamentos e materiais de manutenção ficam guardados bem longe dela. Praticar esportes é saudável se o aluno usar os acessórios certos. O professor deve organizar as atividades por faixa etária. Lembrar de deixar os móveis da sala de aula afastados da janela. E manter as áreas externas limpas e organizadas. Agora, atenção em dobro. Chame um médico se a contusão for nas partes sensíveis do corpo, como a cabeça, o rosto e as articulações. Ou se o machucado aparecer de repente, sem você saber o motivo. Batidas na cabeça podem deixar a criança confusa, enjoada, sonolenta e fazê-la vomitar. Se isso não passar, coloque a pessoa sentada com a cabeça alinhada ao corpo, ou deite ela de lado e chame a assistência médica. Uma criança em convulsão assusta quem está por perto. Mas fique calmo, a crise costuma passar em menos de 5 minutos. E a lista de causas é bem grande. Infecção com febre, alterações no sangue, baixa oxigenação no cérebro, hemorragias, epilepsia, tumores e intoxicação. Já os sinais são fáceis de perceber, como os músculos que se contraem sozinhos, dentes cerrados, olhos se mexendo ou virados para cima, bastante salivação e desmaio. A primeira coisa que você deve fazer é chamar a emergência. E enquanto a ajuda não chega, vire a pessoa de lado e proteja a cabeça. O próximo passo é guardar aqueles objetos que podem machucar e tirar as outras crianças de perto. Depois da crise, é importante ver se a criança está respirando. Caso não esteja, faça a respiração boca a boca. Nunca tente impedir os movimentos involuntários, nem transportá-la durante a crise. Também não se deve dar líquidos ou comida. A língua não vai enrolar, por isso não coloque a mão nem objetos na boca. Evite tomar uma mordida involuntária. Com a criança de lado, a passagem de ar fica livre, sem língua ou saliva para atrapalhar a respiração. Toda a escola deve criar seu protocolo e ter algumas regrinhas simples para o professor saber o que fazer. Usar luvas é um exemplo, porque o aluno em crise pode urinar e defecar, e as luvas garantem a higiene. O médico precisa saber de tudo o que aconteceu, a condição da criança, o quanto durou a convulsão, se ela trincou os dentes. Então, é bom perguntar aos pais se o aluno e a família têm um histórico de convulsão. Agora, muita atenção! Bebês também têm convulsões, só que elas costumam ser mais leves, como tremores finos do braço, da perna ou o piscar dos olhos. É muito importante lembrar os pais de avisarem à escola se a criança está tomando antibióticos ou outros medicamentos.
Às vezes, ter diabetes é como viver em uma gangorra, procurando o equilíbrio entre os níveis de insulina e de glicose. A insulina é um hormônio, e a glicose depende dela para conseguir virar energia dentro das células. Quando o pâncreas para de produzir a insulina, é sinal de diabetes tipo 1, a mais comum em crianças e adolescentes. Nesse caso, o organismo precisa de uma ajudinha extra para regular o metabolismo da glicose. É apenas uma picadinha de insulina, mas faz uma bela diferença na qualidade de vida. Tremedeira, tontura, suor, náuseas e vômito podem ser sintomas de hipoglicemia, e os mais graves são visão embaçada, confusão mental, fraqueza e até desmaios. Se a pessoa não for diabética, um copo de água com 2 colheres de chá de açúcar é o suficiente. Mas se o aluno estiver desmaiado, é melhor colocar um pouco de açúcar debaixo da língua. Professor antenado sabe qual é o medicamento que a criança usa, a dose e a hora de aplicação. Antes de aplicar insulina, é importante o aluno saber como está o seu controle glicêmico. E cuidado, não se aplique insulina em criança desmaiada. Leve o aluno rapidamente para o hospital. Ninguém precisa ficar de fora das brincadeiras, nem das aulas de educação física. Basta ter um profissional orientando e seguir as recomendações do médico sobre os níveis de insulina. Se estiver tudo certo, as fontes de energia são as mesmas, para quem tem ou não diabetes. Crianças no pátio e na quadra de esportes gastam um bocado de energia. Por isso, elas devem fazer uma boa refeição antes das aulas. Correr e pular por aí é sinal de boa saúde. Mas mesmo as brincadeiras inocentes têm os seus riscos. Uma torção exagerada no joelho ou tornozelo dói muito, porque pode machucar ou romper os ligamentos. Vamos ao replay. Temos uma torção. Agora o meu conselho é aplicar gelo e repousar com as pernas ou braços para cima e procurar logo um médico. O gelo deve ser aplicado de hora em hora por 30 minutos com um pano úmido, para não queimar a pele. Depois o tratamento continua, e talvez você precise se acostumar com o gesso, tala ou faixa. Cirurgia só mesmo se for uma lesão grave. Deixe a imobilização para um profissional. A luxação já é um pouco diferente da entorse. Ela acontece quando o osso perde o contato com a articulação e sai do lugar por causa de um movimento violento. Dói demais e costuma acontecer no joelho, ombro, cotovelo ou dedos da mão. Não tem muito o que fazer nesse caso. O jeito é aplicar gelo e chamar a emergência. Fique atento, porque além da dor, a luxação pode prejudicar os vasos sanguíneos, nervos e ligamentos. As crianças ainda não sabem direito a força que têm, e uma simples brincadeira pode sair do controle. Por isso, é importante organizar as atividades conforme as idades dos alunos. As áreas externas precisam estar limpas e organizadas. E vale dar a dica dos calçados e equipamentos certos para todo mundo praticar esporte com segurança. Um tropeço, um pulo ou até uma queda pequena podem provocar uma fratura. Os nossos ossos são fortes e flexíveis, e é por causa deles que nós ficamos em pé. Mesmo assim, ninguém está livre de acidentes. Quebrar ou trincar um osso dói bastante. O local fica inchado, deformado e com temperatura diferente do resto do corpo.
além daquela dificuldade chata para a gente se movimentar. Existem fraturas internas ou expostas, completas ou incompletas, quando o osso não chega a quebrar. As fraturas do pé e da perna quase sempre acontecem depois de uma queda ou batida forte. E quem pratica esportes como handebol, vôlei ou futebol precisa ter cuidado com as mãos, pulsos e dedos. Também pode acontecer da gente cair de mau jeito ou dar uma topada forte e fraturar o nariz. A primeira atitude é não mexer no machucado. O correto é imobilizar o membro da forma como ele estiver. Para isso, você pode usar talas e faixas e procurar um hospital. Se a fratura for interna, coloque um saco com gelo. Já no caso de fratura exposta, é preciso controlar a hemorragia fazendo compressão com gases limpas ou material esterilizado. Muita atenção agora! Nunca faça torniquete no membro da criança. E vale dar a dica dos calçados e equipamentos certos para todo mundo praticar esporte com segurança. Um professor responsável organiza as atividades conforme a idade dos alunos. Não deixa móveis perto das janelas, que também ficam protegidas por grades ou telas. Aconselhe as crianças que, quando a porta for bater, o melhor é não tentar impedir. As áreas externas precisam estar limpas e organizadas. E atenção! O médico tem que saber como a criança se acidentou. Se ela reclamar de dor, mesmo com gesso e tomando analgésico, os dedos estiverem pálidos, roxos, inchados ou com formigamentos, leve ao especialista na hora. O que essas 4 coisas têm em comum? Todas elas podem causar uma intoxicação. Às vezes, o perigo entra pelo nosso nariz, com a inalação. Depois, vem a respiração acelerada, a tosse e os olhos irritados. Outras vezes, a ameaça vem pela boca, com a ingestão. Os lábios e a pele podem mudar de cor. A pessoa pode sentir dor, ter diarreia e até convulsões. Mas a intoxicação também acontece por contato, provocando manchas na pele, coceira, dor de cabeça e olhos irritados. No caso de inalação, leve a pessoa para um local arejado e peça ajuda médica. No caso de ingestão, a primeira coisa a se fazer é tentar descobrir de onde vem a intoxicação. Se for de um produto químico, leia as instruções no rótulo. Se for de um remédio, procure na bula o que fazer no caso de superdosagem. Nunca provoque o vômito quando a criança tomar desinfetante, desodorante ou outro produto químico. O veneno pode se espalhar pelo corpo. Já se a intoxicação for alimentar, daí sim a criança deve vomitar e evacuar, sempre se hidratando. E se os sintomas não diminuírem em 24 horas, procure o médico. No caso de intoxicação por contato, lave apenas com água corrente. Quando algum produto cair nos olhos, lave por 15 minutos, cubra o rosto da criança com um pano limpo e corra para o atendimento médico. Os produtos de limpeza devem ficar na embalagem original com o rótulo. Reutilizar os frascos não é uma boa ideia. Guarde tudo isso num lugar bem trancado. Na cozinha, alimento cru fica de um lado e a comida pronta do outro, sem misturar. E a criançada vai achar divertido aprender a lavar as mãos antes de comer e depois de mexer no material escolar. E lembre-se, olho aberto se acontecer diarreia grave por mais de 3 dias, febre alta, fezes com sangue, dor ou cólica forte no abdômen. Cuidado com carnes mal passadas, plantas tóxicas, remédios, pilhas pequenas, latinhas e entulhos.
um pequeno passo para o adulto. Pode ser uma grande queda para a criança. É claro que acidentes acontecem, e a queda é séria, dependendo da altura e da forma como a criança cair. Mas nós sabemos que o mais importante é sempre manter a calma. Nas quedas leves, primeiro, distrai a criança. Se houver machucado, lave com água e sabão. E se estiver inchado, utilize o gelo para desinchar. Nas quedas graves, repare se a criança está acordada, se ela está respirando, e não mexa muito nela. Ligue 192 e peça ajuda. Se estiver sangrando, pressione com um pano limpo até a ambulância chegar. Uma escola segura tem janelas e sacadas com grades ou telas de proteção. Portões na base e no topo das escadas. Imóveis longe da janela. Escalar mesas, carteiras e estantes é uma tentação perigosa para quem está aprendendo a andar. Lugar de escalada é no playground, com brinquedos de até 1,5 m de altura. E um parquinho seguro tem piso de grama, borracha ou areia que ajudam a amortecer as quedas. Eu sou Felipe de Arruda, professor de Educação Física, e passei por várias situações assim na escola. Por isso, trouxe esse conteúdo para o canal Futura. Uma parceria Fiesp, SESI e Senai.